Se tem uma coisa que ninguém gosta é de pegar empréstimo, porque você está pegando empréstimo é porque você está com dívida na praça e você tem que arrumar uma forma de saldar os seus compromissos. Pior ainda, quando você se sente enganado porque você olha uma propaganda na sua frente, você está no carro, você está no ônibus, você vê lá, empréstimo, 1% ao mês. Aí você, opa, desce do ônibus ou para o carro no primeiro lugar que você pode, olha tudo, vê que cabe no seu bolso ali, aquela conta toda. Só que aí quando você chega em casa com calma e olha os números, você fala, ué, era 1%, eu estou pagando 1,8% ao mês? Porra, tem alguma coisa errada. Isso é porque você tem que considerar o custo efetivo total do seu empréstimo. Aquilo que o pessoal coloca na propaganda é um chamariz para você. Se você não levar em consideração isso aqui, você está lascado. É por isso que eu vou explicar tudo para você. E quando terminar esse vídeo, você vai chegar na hora de tomar um empréstimo, que eu espero que seja o último, para você resolver todos os seus problemas. Você vai chegar para o cara, não quero saber só o valor dos juros mensal, eu quero saber o custo efetivo total desse empréstimo, porque essa é a referência que eu vou usar para comparar com outros que estão sendo ofertados para mim. Agora, bora para o vídeo. Cara, no Brasil é um problema, porque a gente tem sempre que estar preparado para ler as letras miúdas. Se você não ler as letras miúdas, você toma na cabeça. Eu vou entrar aqui no site do Banco Central do Brasil para mostrar, já que a gente está falando de empréstimo, eu vou te mostrar quais são as modalidades de empréstimo que existem. E aí, a partir daí, a gente vai poder migrar para fazer um cálculo simulando um empréstimo, onde a gente vai abordar as possíveis taxas e impostos que estão ligados ao empréstimo. E aí você vai poder entender exatamente no detalhe qual é o custo efetivo total do empréstimo. Vamos para o site do Banco Central do Brasil. Esse aqui é o site do Banco Central do Brasil. E aqui é uma notícia, ela até é um pouco antiguinha, mas ela é muito interessante. Olha só, ela fala aqui sobre os tipos de empréstimo disponíveis para consumidores de serviços financeiros. Então, tem todo um texto aqui, eu não vou me ater a todo esse texto, eu vou direto para as definições. Então, primeiro, empréstimo pessoal. Empréstimo pessoal, ele caracteriza porque o banco, cooperativa, financeiras, elas emprestam diretamente para você. Então, você apresenta lá seu documento de identificação, comprovante de residência, você tem a tua renda estabelecida, fala, opa, tá bacana, vamos te emprestar a grana. Claro que conforme a renda você tem um limite para poder fechar esse empréstimo. Olha só, a gente tem aqui o empréstimo pessoal com garantia e ele se caracteriza porque você tem um bem que é livre de ônus, mas ele fica alienado à instituição financeira como forma de pagamento. Para ela, é uma tranquilidade, caso você não pague, ela vai tomar o seu bem, e aí tem uma série de consequências, é uma complexidade muito grande. Mas difere do empréstimo pessoal, onde você só está colocando como referência ou como garantia o seu comprovante de renda. Tem também um empréstimo pessoal caracterizado como consignado. Esse aqui é aquele onde você pega o empréstimo, mas a parcela já é deduzida automaticamente do seu salário. Não tem como escapar. O RH mandou lá o contra-cheque, você já vai olhar e falar, opa, já saiu aqui o valor do empréstimo. Esse aí você não escapa. O cartão de crédito também é considerado uma forma de empréstimo. Por quê? Você está postergando as parcelas, mas elas vão fazer parte da sua dívida. E aí, quando você não quita aquelas parcelas, elas vão cair com juros aí muito abusivos. Então, por isso que o cartão de crédito
também é considerado uma forma de empréstimo. E, da mesma forma, o cheque especial, ou seja, você entrou lá no limite do cheque especial, aí já está gerando juros e tal, é um empréstimo que você está tomando, automaticamente o banco deixa ali um valor fictício na sua conta. Se você passou do seu salário, entrou no cheque especial, automaticamente você está pagando juros sobre aquele valor. E tem uma tabelinha aqui que eu acho muito legal, e eu vou deixar ela aqui no vídeo, onde você tem esse resumo falando sobre cada um deles. O empréstimo pessoal ou crédito pessoal, o empréstimo pessoal com garantia, o consignado, cartão de crédito e o cheque especial. Eu, na realidade, estou fazendo esse vídeo, mas eu estou torcendo para que seja só nível de conhecimento, porque quando o cara precisa pegar um empréstimo, é porque ele já perdeu ali o controle da situação. Então, se tiver uma vida regulada, uma reserva de emergência, uma graninha ali salva, dificilmente você entra no empréstimo. E tem uma coisa muito interessante. Muitas vezes as pessoas acham, eu vou pegar... Será que eu consigo pegar um empréstimo com juros menores para fazer um investimento e aí, com a rentabilidade desse investimento, eu pagar o empréstimo? Calma lá, não é bem assim, tem que dar uma olhada. Isso é uma outra área que tem que ser explorada com muito detalhe, com muito critério, porque você pode tomar mais uma na cabeça. Então, vamos fixar aqui só na parte de empréstimo para você resolver um BO que você tem. Esquece empréstimo para investir, beleza? Então agora a gente vai falar um pouco sobre esse detalhamento. O que é que compõe, como é que é feito o cálculo para você contratar um empréstimo e aí como é que é a formação das parcelas e o custo efetivo total. É diferente do custo inicial, onde você só olha para os juros mensais. Quando você olha o custo efetivo total, a coisa muda de figura. Bora lá. Olha só, via de regra, a gente se prende muito àquele númerozinho que aparece na propaganda, no panfleto que é distribuído na rua, naquela faixa que fica na porta daquela instituição financeira. Mas aquilo ali nada mais é do que a taxa nominal de juros. Então, geralmente é uma porção que pode ser metade do valor, dependendo da situação. Esse número que é colocado lá, se ele se refere ao percentual do empréstimo, muitas vezes ele é metade do valor. Por quê? Porque existem outros componentes dessa fórmula que fazem parte da SET, que é o custo efetivo total. Se você não leva isso em consideração, você não está comparando banana com banana, maçã com maçã. Então, quando você pede o custo efetivo total e vê ali o detalhamento, e a gente vai colocar aqui quais são esses detalhamentos que fazem parte, por exemplo, a taxa de juros, o IOF, as tarifas administrativas, seguros obrigatórios ou não e outras despesas. Então é nessa hora que você, quando for tomar um empréstimo numa instituição A ou numa instituição B, você tem que falar, olha, liste separadamente quais são os componentes que vão formar o custo efetivo total. Porque senão você pode ter taxas nominais iguais ou muito próximas, mas numa financeira A, você tem uma lista muito grande de componentes do custo efetivo total e na outra você não tem. Então, tenho certeza que se aquela financeira quer fechar o negócio com você, ela vai expor isso aí com toda a transparência. E é isso que tem que acontecer. Só que, além dessa taxa de juros, IOF, tarifa administrativa, seguro e essas outras despesas, ainda podem existir outras tarefas que precisam ser remuneradas e que nem sempre aparecem na hora que você está olhando ali superficialmente. Taxa de cartório, por exemplo, no financiamento de imóveis, nem sempre estão tão visíveis e você vai ter essa despesa. Os custos de uma avaliação pode ser direta ou indireta, ou seja,
Tem um profissional que vai ter que ir até o imóvel para fazer uma avaliação. Isso tem um custo. Tem um profissional que vai avaliar o seu carro. Tem um custo. Ele pode até ser anulado pela financeira, mas existe um custo ali que ele tem que levar em consideração. Se não aparecer para você, se está zerado, vida que segue. Mas você tem que levar em consideração qual é o custo efetivo total daquele empréstimo que você vai tomar. Olha só, agora a gente vai entrar na área da simulação. Eu vou usar como parâmetro, como referência, R$10.000 de empréstimo e uma taxa nominal de 2% ao mês. Está lá na faixa, você passou na porta lá da instituição financeira e falou, opa, 2% ao mês, porra, vai salvar a minha vida. Eu preciso de 10 conto, vou lá e vamos ver o que vai rolar. É isso aqui que você vai ver lá na sua frente quando você leva em consideração somente a taxa nominal de juros. Você pediu 10 conto por 12 meses e você viu lá na faixa, na porta da loja, 2% ao mês. Nesse caso aqui, a gente vai usar a tabela Price como forma de correção. A tabela Price, só para te lembrar, é aquela em que o valor da parcela é fixo. Na hora que você contrata o empréstimo, você já sabe o valor da parcela e, nesse caso aqui, R$ 945,60. Qual vai ser o custo total desse empréstimo? Porra, simples. Pego 12 vezes 945, eu pedi emprestado 10 mil, no final das contas, 11.347,20. Quanto é que eu estou pagando de juros? Valor, dinheiro, 1.347,20. Então, ó, 10 mil, 2%, 12 meses, tabela Price, prestação de 945,60 e eu vou ter, no final desse contrato, pago além 1.347,20. Qual é a outra situação que eu tenho? Vamos dar uma olhadinha. Aqui, olha só, eu estou sendo... Cachorrinho latiu. Você fica quietinho aí um pouquinho, só um pouquinho, para eu terminar o vídeo. Hein, bebezinho? Deita aqui, já está terminando. Aqui são os mesmos R$10.000. Eu já usei os 1.347,20 do outro cálculo, só que olha só, eu tenho que pagar R$100 de tarifa de cadastro, tenho que pagar R$150 de registro de um contrato, eu tenho uma despesa de 284 de IOF e tenho também aqui um seguro. Nesse caso, esses valores eu estou adicionando depois dos juros cobrados pela taxa nominal. Há casos, e há muitos casos, onde algumas dessas taxas ou dessas tarifas, elas fazem parte do cálculo aqui do valor solicitado. O que eu quero dizer com isso? Ao invés dos juros serem em cima de R$10.000, vai ser em cima de 10 mil, mais, por exemplo, a tarifa e o registro do contrato. Então, vai ser em cima de R$10.250. Beleza? Mas não é esse exemplo aqui. Aqui eu estou pegando os juros nominais, peguei o valor aqui final, que eu vou ter que pagar, e coloquei essas despesas aqui, essas outras taxas, seguros e tal. Nesse caso, a minha prestação passou a ser de R$ 1.019,26. Ou seja, quando eu multiplico por 12, o meu custo total desse empréstimo foi para R$ 12.231,20, que representa juros pagos de R$ 2.231,20. Olha só, é muita diferença. E a gente vai poder fazer essa conta agora porque ela é muito simples. Eu vou pegar os R$ 2.231,20 e vou subtrair do outro valor e a gente vai achar aqui a bagatela de R$ 884. Quase uma prestação que você paga a mais só pelo fato de você não perceber que dentro dos cálculos existe umas taxas
e que você não levou em consideração quando fez o cálculo do seu custo efetivo total. Em termos percentuais, eu posso te garantir que esse valor ele quase dobra. Quando você calcula o custo total na primeira parte da simulação, ele vai dar aí em torno de 20%. Nessa última simulação, ele vai para 40 e poucos por cento, ou seja, é mais do que o dobro. E isso pode variar dependendo da forma com que a financeira, a instituição, ela coloca essas taxas, se já antes do cálculo ou se ela só é adicionada para compor o valor. Então, tem que ficar muito ligado nisso, porque quando você olhar na faixa 2% e 2%, só para exemplificar, na hora de você pegar um empréstimo, você pode ter dois valores bem diferentes daqueles que você espera. Então, isso é o custo efetivo total. É uma orientação para que você entenda como é que funciona e possa, na hora de contratar um empréstimo, você exigir que a empresa, banco, a financeira, a cooperativa, ela mostre todos os detalhes, todo o detalhamento daquele empréstimo que você está tomando, para que você saia de lá confortável. E aí vem uma dica: nunca pegue apenas uma cotação, você tem que fazer mais de uma, aí você possa comparar e falar, opa, esse aqui tem menor custo efetivo total. Isso é o mais importante, não é a menor taxa nominal. Beleza? Espero que você tenha gostado. Agora, passa esse vídeo para o coleguinha do lado, porque eu tenho certeza que alguém precisa dessa informação. Se você já sabe, parabéns, mas eu garanto a você, tem alguém que não sabe e que precisa saber, porque, olha, tem muita gente pegando empréstimo nesse momento e precisa saber essa informação. Entende?